Termometria. Galera, antes de começar a falar sobre termometria, quero deixar bem claro. Temperatura não é unidade de energia térmica. Temperatura é apenas o grau de agitação das moléculas, ok? Vamos elaborar aqui uma equação para que a gente possa converter temperatura de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin, beleza? Por que eu estou falando vamos construir? Existe já uma formulinha elaborada que você pode até decorar. Eu não aconselho, é melhor a gente fazer dessa maneira, que aí qualquer escala termométrica que nos apresentem, a gente consegue converter e elaborar uma equação para nós mesmos, ok? Vamos lá. Considere a temperatura de ebulição da água em graus Celsius. Ela vai entrar em ebulição em 100 graus Celsius. E ela vai entrar em fusão em 0 graus Celsius. Em Fahrenheit, ela entra em ebulição em 212 graus Fahrenheit e fusão em 32 graus Fahrenheit. Se eu fizer uma diferença na escala de 100 até 0, eu tenho 100 unidades de graus Celsius variando até chegar na ebulição. Se eu fizer a mesma coisa aqui no Fahrenheit, 212 subtraído de 32, eu vou ter uma escala com 180 intervalos até chegar na ebulição da água. Se eu pegar uma razão de Fahrenheit por Celsius, ou seja, para cada 1 Celsius vai variar quantos Fahrenheit? Vai ter uma razão de 1,8 Fahrenheit para cada Celsius. Como eu tenho, preste bem atenção, isso é muito utilizado na instrumentação, eu tenho um zero vivo. O que é um zero vivo? Na verdade é um zero que já possui um valor ali embutido. Então eu vou somar o resultado com esse zero vivo. O meu zero vivo, no caso do Fahrenheit, é 32 graus Fahrenheit. Logo, temperatura em Fahrenheit será igual a temperatura em Celsius multiplicado por 1,8, que é a taxa com que vai variar cada grau Celsius em relação ao Fahrenheit, mais o meu zero vivo, que é o 32. Ou seja, essa é a equação que a gente elaborou para converter Celsius para Fahrenheit. Ok? Vamos pensar da mesma maneira para Kelvin. Eu tenho aqui a temperatura Celsius e eu tenho aqui a temperatura em Kelvin. A temperatura em Celsius, a mesma coisa, ela vai fundir a água em 0 graus e vai ebulir a água em 100 graus Celsius. Já em Kelvin, ela vai fundir a água em 273 kelvins, enquanto que ela vai entrar em ebulição em 373 graus kelvins. Vou ver quanto que vai variar na escala Celsius. 100 menos 0 vai dar 100. 373 na escala Kelvin em relação a 273 na escala Kelvin, subtrai um pelo outro, está variando 100 e 100. Ou seja, se eu fizer uma relação de a cada grau Celsius, quanto vai variar de graus, na verdade não é nem graus, quanto vai variar na temperatura absoluta Kelvin, eu vou ter isso. 100 graus Kelvin, perdão, não é graus, 100 kelvins dividido por 100 graus Celsius, eu vou ter uma variação de 1 Kelvin para cada 1 grau Celsius. Ou seja, fazendo a mesma ideia, a temperatura em Kelvin será igual à temperatura em graus Celsius multiplicado pela taxa com que vai variar. A taxa é 1. Aqui é 1, né? Coloquei só para mostrar que faz parte da equação, embora não precise. Temperatura em Celsius multiplicado pela taxa de variação mais o meu zero vivo, que eu havia explicado a respeito de instrumentação. O meu zero vivo aqui é 273. Então essa é a equação que a gente encontra para transformar graus Celsius para graus, novamente eu errei, para Kelvin. Kelvin é a medida absoluta, ela não recebe o título de graus, ou seja, é tantos Kelvin ou nada, não tem esse negócio de graus kelvins, ok? Valeu!